Alexandre, Alexandre, Tô, tô ouvindo. puxa aí uma oração antes de começar a falar. Viu? Amém. Pai querido, amado Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, com os corações abertos, os ouvidos do entendimento, Senhor, atentos a tudo aquilo que irá sair através da boca do Teu Filho, Pai. Nós cremos que é algo que vem do Teu coração, Pai. Que tudo que seja liberado essa noite, Pai, seja como mísseis teleguiados, Pai, para que alcance os alvos específicos, Senhor. Cause uma mudança em nós, uma melhora, Senhor. Que sejamos edificados, Pai, cada vez mais em Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Galerinha, hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês. Semana passada, o tema da semana passada, né? A gente foi falando sobre alguns princípios que devem reger, que devem direcionar nós como jovens e adolescentes da palavra da fé. Eu não sei se todos vocês lembram, mas a gente falou sobre o mover do Espírito Santo, falamos sobre crer no amor de Deus na cruz, sobre valorizar a unidade, né? Falamos sobre valorizar a santidade, valorizar a palavra de Deus e valorizar a comunhão, ok? E hoje eu queria falar sobre mais um princípio que é muito importante para nós, como igreja, como jovens e adolescentes, que é o princípio da oração, beleza? Nós valorizamos a oração, ok? Repita comigo aí, vocês, mesmo que estejam mutados, repita aí na sua casa. Ou melhor, nós valorizamos a oração. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pode pensar, por causa de talvez uma cultura, uma tradição religiosa, que oração é coisa de mulher ou de velho, ok? Por que eu falo isso? Igrejas tradicionais, quando você fala em oração, em quem é que você pensa logo? Em igrejas tradicionais, você pensa na mulher do coque, né? Quando você fala em Do oração, você reteté, pensa na mulher do reteté, você pensa no grupo de mulheres que intercedem, né, das sapateado. intercessoras. Você pensa logo no grupo daquelas mulheres idosas, né? Então, por causa dessa tradição religiosa, muitas vezes a gente considera a oração como sendo algo de gente velha. Gente, é a minha internet ou o Felipe tá travando mesmo? Eu acho. O que vocês acham? Tô travando pra vocês? Aqui tá de boa. Tá de boa, Aqui né? tá de boa. Aqui também. Acho que é a sua internet. Aqui tá de boa. Tá de boa, né? Beleza. Deixem os microfones desmutados, tá? A não sei que esteja fazendo barulho na sua casa. Mas deixa desmutado pra eu ter um feedback de vocês, né? É isso O meu eu vou aí, ou deixar então. travado, Felipe, porque as meninas estão fazendo zoada aqui. De boa, de boa. Então, meu dinossauro também O aqui. dinossauro. Tá pega. Mas de boa, de boa. Então, por causa de uma tradição religiosa, ou tradições simplesmente humanas, a gente raramente viu ou vê a oração sendo encorajada entre os mais novos, entre as crianças, entre os adolescentes, tá? A gente fala muito sobre propósito, sobre destino, sobre identidade, sobre tudo isso, certo? Mas é impossível a gente alcançar um propósito, a gente termos uma identidade se a gente não valorizar a oração. Beleza? É impossível. Por quê? Você pode falar, ah, Felipe, mas eu leio a Bíblia. Eu não oro tanto, mas eu leio a Bíblia. Né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela é necessária que ela seja passada para o nosso coração por meio do Espírito Santo. E a comunhão que temos com o Espírito Santo é através da oração. É através do louvor, é através da oração em línguas. Então, enquanto você está lendo a palavra, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de comunicação com Deus,
você não vai conseguir identificar Deus falando com você através da palavra. E quando você lê a palavra sem o autor da palavra estar ali com você, te explicando ela e abrindo ela para você, revelando a palavra para você, a palavra simplesmente vai ser letra para sua vida, vai ser religião, vai ser dogma, entendeu? Nunca vai ser vida para você. Então, é que nem eu já ouvi uma pessoa explicar uma vez, que a palavra de Deus ela é como se fosse uma água de coco, ok? O coco em si é a palavra de Deus, mas a revelação é a água. Você precisa quebrar a casca, você precisa perfurar para poder extrair a revelação. E a gente só faz isso com a presença de Deus. É a presença de Deus que quebra, é o Espírito Santo que destrava e vai até dentro do coco, vai até dentro da palavra e extrai vida para nós, ok? Então, por que eu tô falando isso? Porque se nossos adolescentes e nossos jovens, nossas crianças, entenderem a importância da oração e praticarem, a gente vai ver muita coisa acontecendo. Não só pessoalmente na vida das crianças e das famílias, como também na nossa igreja, ok? Mas você pode perguntar, Felipe, o sacerdote do lar é o pai, certo? O pai que deveria... Aí, a Kathleen, Renato, Massa. Então, o sacerdote do lar é o pai que deveria puxar a oração, é o pai que deveria incentivar. Sim, o pai ele é o sacerdote do lar e ele precisa estar direcionando sua família na oração. Porém, nós somos pessoas e nós sabemos que pessoas erram e nós sabemos que existem famílias que não possuem pais que vão exercer esse papel. Então não é desculpa você falar, eu não oro porque eu não tenho um pai que me incentiva a orar, entendeu? Se você tem, amém. Se você não tem, é você e Deus, entendeu? E você, na oração, você na leitura da palavra, vai se preparar para quando você ter sua família, isso não acontecer. Beleza? Então, tipo assim, não tem um pai, ou não tem uma mãe, ou não tem um pai nem mãe que me incentivam. Ok. Mas você vai deixar isso continuar para suas próximas gerações? Ou você vai decidir tomar uma atitude, você vai decidir se encher da palavra, orar e construir sua família baseando sua família nisso? Entendeu? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Ah, Felipe, eu sou criança ainda, eu sou adolescente. Cara, uma hora você vai crescer, uma hora você... Alexandre tá aí pra falar isso, Alexandre é casado hoje, é a família dele. E Alexandre, eu queria, Alexandre, que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga isso? Qual é a sua perspectiva? Porque eu não sou casado ainda, eu ainda não tenho filhos, então eu falo de uma perspectiva de filho, mas você hoje já pode falar de uma perspectiva de pai, né? Sobre a oração. E a minha perspectiva de filho é que eu já vi coisas na minha casa mudarem por causa de orações que eu fiz, entendeu? Eu já vi coisas acontecerem por causa de oração que eu fiz. E a gente precisa entender o poder dessa oração. Só uma coisinha rapidão, Alexandre. O Zoom, ele vai encerrar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde é que tá o reloginho. Ele vai... Vou ficar mutado porque é chato ficar respirando no microfone. Ok, São 9 Davi. horas, não, Felipe? Não, Finaliza. é porque a versão que eu tenho é a versão gratuita, né? Aí ele Então, tem... é 1 hora, não? É meia hora. Reunião? Meia hora. Meia hora? É, por aí. Meio 40. Apareceu aqui que ia terminar em 10 minutos. Aí só... Eu acho que vai aparecer quando tiver em 5. Deixa eu ver se eu acho aqui o cronômetro. E na outra vez tinha. Aquele que o pastor utilizava, ele cancelou, foi? Foi. Depois veio isso aí pra gente pagar novamente, mano. Que fica melhor Beleza. pra gente. Renato chegou aí também. Tá, beleza. Pode falar, Ali. Então, quando eu entendi realmente o poder da oração, né? Quando eu fui instruído sobre isso, principalmente no tempo que eu passei pelo Rema, né? Eu recebi muito, principalmente na matéria que a gente teve. Então, eu comecei a entender realmente o poder da oração. Eu comecei a colocar isso em prática na minha família, né? Hoje, graças a Deus, existe a revelação da palavra, sim, de muitas coisas que Deus fala conosco.
Uma delas é que a gente deve instruir o caminho que o filho deve andar para ele nunca mais se desviar. E aí, desde então, costumo colocar isso em prática aqui. Como família, eu tenho alguns testemunhos, alguns de vocês já conhecem, mas vou dar o exemplo de um aqui, por exemplo. Júlia veio foi fruto de oração de Luísa, né? Luísa declarar, né, que queria uma irmãzinha Que e massa. profetizar até na vida de Suelen. E aí Júlia veio, foi fruto de oração, entendeu? Tem essa questão também, tem também muitas vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece muito. Eu tenho muitas visões, principalmente às vezes quando eu estou dormindo. E aí o Espírito Santo ele me inquieta, eu começo a orar, e começo a orar em línguas. E muitas vezes eu começo a orar específico. E aí ele me guia por uma coisa específica, e no outro dia o que era para acontecer, que muitas vezes poderia ser de ruim, acaba tendo livramento. Isso já aconteceu muito comigo já, entendeu? Aham. É o poder da oração. São alguns exemplos, né? Principalmente oração em outras línguas, né? A Sim. gente sabe o poder que há, né? Um diálogo pessoal conosco e com Deus, né? Então, é muito importante. Eu costumo muito colocar em prática aqui com as meninas, com minha família, né? Eu, como cabeça da casa aqui, né? Sueli, nossa ajudadora, procurar instruir nossas filhas, né? Debaixo da palavra, do fundamento. Um Aham. deles é a oração, que prevalece. Muito bom. Um ponto importante acerca de oração, para vocês aí que estão ouvindo, olha a coisa que uma vez o Espírito falou no meu coração. Que vida de oração, o fato de você orar a Deus é a oração, uma pessoa que ela tem uma vida de oração, isso mostra que ela é uma pessoa humilde. Entenda o que eu vou falar. Humildade não é pobreza. Humildade não é miséria, ok? Existem muitas pessoas que são pobres e são orgulhosas, ok? Que você chega para ajudar, você chega para falar, para orientar e a pessoa não quer ouvir, não quer ser ajudada. E isso é orgulho. Orgulho e humildade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com dependência, ok? Uma pessoa que se acha autodependente, autossuficiente, ela é uma pessoa orgulhosa, ok? Orgulho. Eu me viro, eu me resolvo, não preciso de ninguém. Uma pessoa que é humilde, ela está sempre pronta para aprender, sempre pronta para buscar ajuda. Então, quando a gente na nossa vida não reconhece que precisamos de Deus, nós estamos andando de orgulho. E por isso a gente não ora. A gente não ora por quê? Porque a gente acha que não precisa da direção de Deus. A gente acha que não precisa pedir a intervenção de Deus. A gente acha que a gente não precisa que Deus faça alguma coisa. A gente acha que é autossuficiente. Então a pessoa que ela não ora, você sempre vai ver isso. E eu já vivenciei isso na minha vida. A pessoa que não ora, ela se acha autossuficiente. Tá? A pessoa que quer avivamento, mas não ora por avivamento, ela tá tentando forçar um avivamento a acontecer na carne dela, porque ela não pede a Deus para fazer o avivamento. Uma pessoa que tá passando por uma dificuldade financeira e ela não ora, é porque ela crê que na força dela ela pode resolver o problema. Ok? Então a oração é antes de tudo o quê? Humildade. Chegar e falar, Deus, eu preciso de você. Eu preciso Quando da você sua terminar aí, intervenção. Felipe, contar um testemunho também depois. Conte, pode contar, já terminei, pode contar. Porque acho que foi logo no primeiro ano de Rema, né? Acho que para quem fez o Rema vai entender um pouco sobre isso, porque é o ano. É como se você tivesse aceitado a Cristo de novo, né? É um ano assim. Não que o segundo ano seja ruim, mas no primeiro ano você está muito impactado com tudo que está acontecendo, com as revelações que você está recebendo, né, com o conhecimento que você está recebendo, tudo isso. E aí você começa a ouvir falar sobre pastoreio, sobre profeta, sobre ser evangelista, sobre ser profeta. E aí você fica muito encucado em relação ao chamado, né? Caramba, velho, em qual área eu vou atuar? E aí você fica aquilo
não que você não tenha que ter esse interesse em conhecer e saber, né, qual é a sua área de atuação, mas assim como qualquer outra área, ela não pode tirar a sua paz, né? Ela Aham. não pode te deixar apreensivo, ela não pode te deixar ansioso, impaciente, você querendo pular os processos. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu ficava meio que apreensivo, né? Porque aí você Aham. começa a falar, não, uma hora é pastor, aí uma hora você não, é profeta, aí uma hora não, acho que é evangelista, e aí você acaba não discernindo, né? Por questão de ansiedade. E aí eu lendo o livro, né? Eu não me recordo qual é o livro, e aí ele fala sobre o chamado para ser íntimo, né? Porque assim, a oração é nada mais que uma intimidade que você tem com Deus, né? Onde você troca uma ideia, né? Conversa com Deus, então isso gera uma intimidade, Sim. isso gera uma comunhão. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Né? Que antes de qualquer coisa, a gente tem que praticar o básico. Qual seria o básico? Leitura da palavra e oração. Porque foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ter intimidade com Deus, para conhecer mais de Deus. Claro que os dons ministeriais, ele é consequência do primeiro chamado que nós somos. Que nós somos para ser íntimo de Deus É. e sermos, ter intimidade com Ele e conhecê-lo, né? Então, Aham. assim, antes de qualquer coisa, eu creio que tem bastante adolescente aqui que aí talvez não tenha conhecimento e está querendo buscar isso, né? Mas a luz da palavra nos diz a respeito disso, né? E nós sermos íntimos de Deus e ter um relacionamento com Ele mais de perto. Aham. Então, com base nisso, você já tem que praticar isso, sabe? Porque você já sabe. Tem coisas, como tem coisas na palavra que já está bem explícito. Então, às vezes, você não vai precisar orar a respeito disso para saber qual é a opinião de Deus. Porque a palavra de Deus, ela já te É, deixa isso é muito clara aquilo que importante. ele quer. Muito Então, quando importante. você entende que, cara, tá, se eu for pastor, amém. Se eu for profeta, amém. Se eu for missionário, né, que missionário você pode ser em qualquer lugar, mas é um chamado para todos, né? E aí não vou entrar em relação a isso, mas Aham. vou focar na questão da intimidade. Né? Mas se você não tem conhecimento disso ainda, aquiete seu coração e faça aquilo que Deus já te mostrou, que é o quê? É você ser íntimo de Deus. Até porque não dá para você ser um pastor, ser um profeta, ser um evangelista, sendo que você não está praticando nenhum básico da palavra, que é ser íntimo de Deus. É. Então, se você começa a entender isso, começa a praticar isso, o restante é só consequência. E, na verdade, estava quase finalizando já. Mas eu acho que é basicamente isso aí mesmo, né? A Aham. gente começar a pôr em prática aquilo que a gente já tem em nossas mãos, né? Sim. Que é a oração, que é a leitura da palavra. E, consequentemente, eu acho que Deus ele vai iluminando, vai guiando, né? Aham. E foi como eu estava falando, né? Às vezes a gente passa por coisas no passado e não entende, mas quando você começa a ter essa intimidade com Deus, Deus ele vai te mostrando que aquilo tudo era só um processo e era às vezes já algo que ele já estava tratando já para o futuro, né? Aham. Então acho que é basicamente isso mesmo. Acho que quem tiver aí nessa correria aí de saber qual é o propósito, saber qual é o chamado, acho que a resposta é essa. Sim. Somos chamados para ser íntimos de Deus, ser santos. Então, se a gente começar a Amém. praticar isso, consequentemente as outras coisas começam a fluir, entendeu? É. Amém. Cara, é muito. Eu vou passar uma. Isso que a Bahia falou é muito importante. É muito chave, assim. Às vezes a gente se preocupa tanto com o resultado da nossa vida que a gente se esquece do processo, né? Tipo assim, eu já fui uma pessoa que hoje eu tô melhor, mas eu sempre fui um cara que esperei resultados rápidos. E por isso eu desistia de coisas muito rapidamente. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Seja em relação a exercício físico, seja em relação a um empreendimento, seja em relação a qualquer outra coisa. Eu sempre gostei de resultado rápido. E isso me atrapalhou, porque
com Deus, a gente não pode apressar Deus, né? José é um exemplo disso. José, ele recebeu sonhos. Quantos aqui já receberam sonhos de Deus, palavras de Deus, profecias de Deus, né? Amém. Do momento que Josué recebeu o sonho de que ele via os seus irmãos ao redor dele prostrados, né? E a família, até o momento que José assumiu o cargo de governador do Egito, isso foram 16 anos. Ok? 16 anos de processo. E às vezes a gente, ou eu, né? Recebi uma palavra tem 2 anos atrás e já quero ver a palavra se cumprindo. E a gente vai pulando processos, pulando etapas e deixando para trás o que é primordial, que é o que Bahia falou, que é relacionamento com Deus, tá? Por quê? Porque o relacionamento com Deus, o relacionamento com o nosso Criador nos molda a imagem dele, tá? Deus falou bem assim pro povo que estava cometendo idolatria. Vocês adoram deuses que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não veem, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E vocês estão se tornando igual a eles. Tá? Então tudo que a gente adora, a gente se torna igual. Por isso que Deus fala que procura adoradores. Porque quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos igual a Ele. Beleza? Então, o que acontece? José, né? Se você for ver a história de José. José foi um cara que a presença de Deus estava o tempo todo com ele. E por que você acha que a presença de Deus estava com José? Porque José certamente era um cara que valorizava a presença de Deus. Tá? Se você não valoriza a presença de Deus na sua vida, as pessoas não vão perceber ela na sua vida. Apesar de que se você já nasceu de novo, tá dentro de você. Mas não vai ser um perfume que exala. E de José era porque o governador fala, a Bíblia fala que o governador não, Potifar, percebia que Deus estava com ele. Ok? Então, a gente tem que valorizar a presença de Deus. Porque assim a gente se torna como ele é, passa pelo processo e chega no destino que ele tem pra nós. E agora eu vou passar para vocês uma chave muito importante acerca da oração. Tá preparado para anotar? Chave importante. Coloca aí, ó. Chave importante. Olha o que eu vou dizer, ok? Lembra que o pastor Kelvin pregou sobre perspectiva? Certo? Perspectiva. Então o que acontece? Muitas vezes em nossa vida a gente não entende coisas porque a gente não entende a perspectiva das coisas. Vou falar uma coisa interessante. A pandemia. Uma coisa é você olhar para a pandemia com os olhos de um empresário que foi afetado duramente em relação ao seu dinheiro. Outra coisa é você ver a pandemia do lado de uma pessoa que perdeu familiares. Ok? Quando é que você começa a entender algo? Quando você começa a entender a perspectiva. Eu achei que estava com Covid semana passada. Fiz o teste, deu negativo. Amém? Não tô com Covid. Graças a Deus. Mas olha isso. Mas olha isso, que interessante. Amém, Ali, amém. Olha isso que interessante. Quando eu tava pensando que eu tava com Covid, que eu tava sentindo alguns sintomas, eu comecei a pensar, véi, eu tava meio que espirrando assim, meio que mal, e eu falei, velho, agora pensa se eu tivesse aqui, tipo, sem conseguir respirar. E se eu morresse, tá ligado? Eu pensei nisso, e se eu morresse disso aqui? Aí eu comecei a olhar pra pandemia com outros olhos. Falei, caraca, velho. É tenso. Tipo, as pessoas às vezes falam tanto, né, assim, de dinheiro, de não sei o que lá, de não sei o que lá na pandemia. Mas, cara, nada vale uma vida, né? Você tem um avô, você tem uma avó que você ama, um pai, um tio que morre. Entendeu? Então eu comecei a olhar pra pandemia com olhos mais sérios depois que eu pensei que eu estava com Covid. Isso não é pra colocar medo na gente. Mas é pra mostrar que a gente também tem que se compadecer da dor das pessoas. Ter compaixão, se colocar no lugar, entendeu? Então, o que acontece? Por que eu tô falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente não tem uma vida de oração porque a gente não teve uma perspectiva de oração. Eu vou explicar, tá? Isso tudo é pra chegar no quê? Davi. Ok? Se você é uma pessoa que... Vocês têm visto lá na oração, Alexandre Bahia que tem participado, que eu tenho lido muitos salmos, né? Quando a gente tá orando. E o que acontece? Se você... Essa aqui tá a dica agora, tá? De chave pra você anotar. Se eu quero ter uma vida de oração, eu preciso aprender com quem tem uma vida de oração. Você não vai ter uma vida de oração do nada.
Ah, eu quero ter uma vida de oração e eu vou começar a orar. Tá, você pode fazer isso. Mas você às vezes vai estar orando sem entender o porquê você está orando. Então, leia Salmos. Essa é a dica-chave de ouro. Para crescer em oração, leia Salmos. Por quê? Porque você vai ver ali uma perspectiva de um homem de oração. Você vai ver o porquê ele orou, você vai ver nos momentos que ele orou, o que ele falou, e isso abre perspectiva para você. Vou citar um ponto sobre isso, tá? Já são 10 para as 9. Então a gente vai. Não vamos estender muito, mas o papo tá rolando, né? Salmo 42. Quem tiver a Bíblia aí perto ou no celular que não esteja usando para ligação, né? Em outro celular ou numa Bíblia de papel. Abre aí no Salmo 42. Olha que perspectiva de oração a gente pode aprender com Davi. Salmo 42, versículo 1. Eu vou ler, tá? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Nossa, música que eu ouvia quando eu tinha 8 anos, 7 anos, 6 anos, eu já ouvia. Sempre me fez chorar essa música. Por quê? Olha que interessante. Qual é a perspectiva de Davi na oração em relação à presença de Deus? Ele está falando, Deus, o meu coração, a minha alma anseia por você, por ti, assim como a corça anseia por águas correntes. Então ele está estabelecendo uma comparação. Olha que coisa interessante. A relação entre a corça e a água, ok? Corça, o que é corça? É como se fosse um veado, ok? Como se fosse o Bambi, né? Que nós chamamos lá da história do Bambi lá, que a mãe foi morta por um lobo, né? Desenho animado. A corça é aquele animal, ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês uma imagem. Vou pegar aqui uma imagem só pra vocês ficarem com isso na mente, tá bom? Ai! Uma imagem. Área de trabalho, ok. Eu vou vir aqui agora no vídeo. Cadê? Vídeo, background. Escolher. Aqui, adicionar imagem. Olha que interessante. Foi? Foi. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma coça. Beleza? É um veado. Isso aqui é aula ao vivo, tá bom? Isso é a corça, tá bom? Corça, veado, Bambi. É isso aqui, ó, que vocês estão olhando na tela, beleza? Olha o que eu vou falar pra vocês. A relação entre a corça e as águas é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Todas as vezes que a corça fica por um longo período longe de rios e lagos, seu corpo começa a feder. Tão forte a ponto de chamar a atenção dos predadores, tornando vulnerável ao inimigo. Quem pegou, pegou. Uau. Quem pegou, pegou. Olha que coisa interessante. Quando ela fica longe da água, ela começa a feder. Isso somos nós, longe de Deus. Longe de Deus, nós começamos a exalar o pecado. Nós começamos a feder, nós começamos a exalar a morte. Ok? Por quê? Porque o pecado está em nossa carne. Nós começamos a exalar isso quando estamos longe de Deus. E quando exalamos isso, nós atraímos o inimigo. Nós abrimos porta para o diabo ter acesso em nossa vida. Olha que chave poderosa. Se tornando vulnerável. Nós nos tornamos vulneráveis quando estamos longe da água. Quando estamos longe de Deus. E Davi entendia isso. Ele fala, Deus, eu sei que quando eu estou longe de ti, eu exalo morte. Eu sei que quando eu estou longe de ti, eu exalo fedor. Eu exalo pecado. E é por isso que a minha alma anseia por ti. Assim como a corça anseia por águas. Então o que é que ela faz? Ela ergue, olha que poderoso. Ela ergue o seu focinho. Assim como tá na imagem. Tá vendo como tá na imagem aqui, ó? Ela erguendo o nariz. Buscando o cheiro das águas. Olha que interessante, gente. Olhando para o alto.
assim como a corça, levanta, ó, levanta os meus olhos para o alto, para os montes, de onde vem meu socorro. Então ela ergue o focinho para cima, buscando o cheiro das águas, buscando o cheiro de Deus. Senhor, eu quero me achegar a ti. E quando seus predadores a encontram, ela corre desesperadamente para as águas. É assim que a gente precisa ser. Quando o diabo tentar nos alcançar, quando as circunstâncias tentarem nos atrapalhar, a gente precisa correr para a água. Corre para a água, porque a água é o lugar seguro. E olha que mais interessante. Quando ela pula na água, ela não simplesmente fica na água no lugar raso. Ela procura um lugar que seja tão fundo que não dê pé. Olha que interessante. O que é que fala aquele versículo falando sobre a visão? De Isaías, se eu não me engano, ou é de Jeremias. Que ele falou que um homem chegou e me chamou para o rio. E falou, ande 100 côvados. Andou. Aí falou que ande mais 10 côvados. Andou. Aí a profecia fala, a visão que ele teve, o profeta fala bem assim, até que eu não dei mais pés. Existem águas que dão nos artelhos, a música. Existe água que dão nos joelhos, existe água que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei, do Fernandinho. Olha que interessante. A visão que o profeta teve. Se eu não me engano, foi Jeremias. Ele estava sendo chamado por um homem para águas profundas. Então ela procura um lugar que não dê mais pé, permanecendo apenas com um focinho fora da água. Seus inimigos têm medo de se afogar e permanecem por horas nas margens, até serem vencidos pelo cansaço e irem embora. E as águas representam a presença de Deus, ok? Então, nessa noite, eu quero que você tenha essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. Cadê? Está em download. Deixa eu pegar aqui a imagem, viu? Ai. Eu quero que nessa noite você saia daqui com essa imagem na sua mente. Vamos ver se eu consigo agora. Cadê, meu Deus? Aqui, achei. Vamos ver se vai funcionar, viu? Então, eu quero que você saia essa noite com essa imagem aqui na sua mente. Ok? Essa imagem aqui, ó. A corça na água. Ok? Esse é você. Essa é a importância da oração. Ok? E ele fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e de noite, pois me perguntam onde está seu Deus. E é isso que os Salmos representa, a vida de um homem que buscou no Senhor refúgio, que buscou no Senhor socorro. Ok? Então é o que Bahia falou, precisamos valorizar o básico, que é o quê? A presença de Deus. Beleza? Leiam Salmos. Essa é a dica que eu deixo para vocês. A Bahia ou Alexandre, querem fazer algum comentário? Não, tô de boa, tranquilo. Tô de boa? Ok. Não. E aí, só para terminar, não podemos deixar de fora, né? Não podemos deixar de fora o tão versículo de Mateus 6, né? Mateus 6:9, Pai Nosso. Beleza? Pai Nosso. A gente já viu na palavra em outros lugares. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Na palavra fala bem assim: e quando vocês orarem, vocês não usem de vãs repetições. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui. E quando orarem, não sejam. Não, deixa eu ver aqui se eu acho. Tarará. Ó Senhor, minha oração. Espírito das nossas fraquezas. Deixa eu ver se eu acho. Se alguém souber aí qual é, avise, viu?
Não é Mateus 6,5, não. Eu acho. É, Mateus 6,5. Exatamente. Mateus 6,5. Deixa eu pegar aqui. Tava no mesmo capítulo, né? Isso. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, tal. Versículo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Entre na água, vá mais fundo. Então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que precisam antes mesmo de pedirem, tá? Então, o que é que ele está falando aqui? Muitas pessoas, principalmente no âmbito católico, né? Que graças a Deus está sendo renovado e está passando por uma renovação, as pessoas têm lido a palavra. Outro dia no Instagram eu passei acho que uns 30 minutos discutindo com católicos sobre a Bíblia. Tá, em um comentário eu fiquei impressionado, que o cara sabia muito de Bíblia e eu gostei realmente de ter conversado com ele e agradeci o tempo dele. Isso é muito bom. Mas muitos parecem que não leram os versículos anteriores ao Pai Nosso, né? Sabe o Pai Nosso, mas faz exatamente o que o versículo 7 repreende, que fica repetindo, né? Então, a oração do Pai Nosso é muito importante para a gente aprender princípios nela e usá-los, tá? Em nossa vida. Felipe, significa que eu não posso que eu não posso orar o Pai Nosso? Não, você pode sim. Ore o Pai Nosso. Agora não ache que você vai receber uma bênção especial de Deus porque você vai orar 10 Pai Nossos, tá? 10 vezes. Ore de vez em quando, Pai Nosso, é muito bom. Ok? Mas também a Bíblia fala que muitas vezes a gente não sabe como orar. Tem situações em nossas vidas que a gente passa e o Pai Nosso, ele não consegue englobar totalmente, assim, né? Tem situações que a gente tá passando na nossa vida que a gente precisa ser específico com Deus em algo, ou então a gente tá simplesmente desesperado e a gente não consegue orar. Quantos já passaram por isso, assim, que estão em uma situação onde, tipo assim, cara, tá tão ruim a situação aqui, eu tô tão angustiado que eu não consigo orar. Né? Eu já passei por isso. E a palavra fala, deixa eu ver se eu encontro aqui. Da mesma forma, Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tá? Então ore no Espírito, quando você estiver sem saber o que orar. Mas o Pai Nosso é muito importante também. E agora, para encerrar o nosso Connect de hoje, eu gostaria de orar o Pai Nosso com vocês, ok? Então quem puder fechar o olho aí e me acompanhar no Pai Nosso, tá? Eu tô na versão NVI. Então, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é amém, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muita gente termina no livra-nos do mal, né? Eu falei amém. Então, mas livra-nos do mal, amém. Mas porque teu é o reino. Outra dica, além de estudar, Dudinha voltou. Que pena, voltou no final. Além de estudar Salmos e ler Salmos, leia o Pai Nosso, beleza? Leia o Pai Nosso. Aprenda de cabo a rabo, não para ficar repetindo, mas para saber os princípios do Pai Nosso, tá bom? O princípio de que o nome do Senhor deve ser santificado em nossas vidas, de que... Oi? Alô? Alô, Duda? Mutou. Não foi ela não, foi porque o áudio tava ligado, desculpa. Ah, de boa. Então, o princípio de que o nome do Senhor deve ser santificado em nossas vidas, de que a vontade dele deve ser feita, assim na terra como no céu, de pedir provisão ao Senhor, nós podemos pedir provisão a Ele, tá? Senhor, me dá o pão desse dia. Se você está passando por necessidade, Senhor, não tenho dinheiro para o transporte para o trabalho, Senhor, não tenho o dinheiro para botar comida na mesa da minha família. Pede ao Senhor, entendeu? Senhor, me dá o pão nesse dia.
me dá provisão. Ele é um bom pai. A Bíblia diz que Jesus falou: vocês que são maus, se o filho pedir um pão, não vai dar uma cobra, quanto mais o pai que está nos céus, que é bom, né? Então, Deus é bom, cara. Tem a noção disso. Deus é bom. Perdoar, tá? Se a gente pede perdão a Deus, olha o que ele fala, assim como perdoamos. Então precisamos perdoar antes de pedir perdão, tá bom? Olha aí o princípio legal do Pai Nosso. Perdoe antes de pedir perdão. Outra coisa que eu observei é: e não nos deixe cair em tentação. A gente vai cair em tentação, mas a gente tem que pedir para ele nos ajudar, não nos deixar. Porque muitas vezes eu achei, eu sou cristão agora, Deus está comigo. Você não vai sofrer tentação, né? Não vai ser tentado, Isso. né? Sim. Isso, só que não é assim. Então, Nós seremos tentados, mas não podemos cair, né? Nós seremos tentados. A tentação vai vir. Que nem Eric falou, a tentação vai vir. Agora a nossa oração tem que ser: não nos deixe cair. Não é: Senhor, não me deixe ser tentado, né? Mas é: Senhor, não me deixe cair na tentação. Tá bom? Assim como José foi tentado. Cara, a Bíblia diz que a esposa de Potifar todos os dias assediava ele. Todos os dias. Ao ponto de ele se afastar dela e evitar a presença dela. Do tão que ela assediava ele. Cara, imagina, ela devia ter aquele olhar, tá ligado? Aquele olhar assim, tipo: eu quero pegar você, tá ligado? Olhar sedutor. E, cara, ele teve que evitar a presença dela, ao ponto de que ela precisou expulsar todos os convidados e tentar fazer uma armadilha pro cara, né? E você vê que ela não conseguiu fazer que ele caísse em tentação, mas conseguiu prejudicar ele. Só que é o que eu falo. E Salmo 27 diz: quando os meus inimigos vêm contra mim, eles que tropeçam. Quando as pessoas tentam te derrubar, elas estão te apontando pro destino de Deus. José foi vendido, José foi prejudicado pela esposa de Potifar, mas ele foi direcionado ao seu destino. As pessoas que te tentam prejudicar, elas vão estar te apontando pro seu destino. Realmente, eu já passei por uma situação assim que, tipo, de achar que eu fui criada na igreja, eu tenho todos os princípios da igreja, não vou passar por isso, quando eu chegar lá fora não vai ter nada, não vou pecar, essas coisas. E é muito difícil. Posso falar por experiência própria, é muito difícil. É isso aí. O mundo não deixa barato. O mundo tá o tempo todo. O diabo, a nossa carne e o mundo. São os inimigos do crente, tá? O mundo não fala as pessoas do mundo. O mundo, eu digo, o sistema do mundo. Então o sistema do mundo tá contra você. Sua carne tá contra você. E o diabo tá contra você. Por isso você precisa estar vigilante. Ok? Duda, depois você vai ver na gravação, mas a gente falou uma coisa muito interessante sobre Salmo. Capítulo. Qual foi o capítulo do Salmo, galera, que eu pedi pra abrir? 48. Sabem confirmar se foi isso mesmo? Foi 4:2, né? 4:2. Salmo 42, Juda, que fala sobre a corça, ansiando por águas. E o princípio que tem nisso aí, tá? Depois que eu postar o papo de hoje, você pode entrar lá e dar uma olhadinha. Então, o que acontece? O princípio, né, que ele falou aí, e aí no final diz: livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glorificando a Deus. Aí ele termina: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então Jesus destacou, de toda a oração do Pai Nosso, ele destacou o perdão. Ok? Por quê? Porque ele veio para isso, para nos perdoar. E se a gente entende o perdão de Jesus, a gente consegue viver uma vida que glorifica a Deus mais. Tá? A palavra diz que quem muito é perdoado, muito ama. Ok? Vou trazer um exemplo final aqui sobre perdão, tá bom? Pra gente encerrar. Então, como é que eu posso entender o perdão de Deus e essa questão de amar Ele mais, porque eu sou mais perdoado? Ok? O próprio Jesus explicou isso. Tá? O próprio Jesus explicou, ele falou: se tem uma pessoa que deve 100 e uma pessoa que deve 10 mil, e eu perdoo as duas, quem é que vai se sentir mais agradecida? Aqui eu perdoo a 10 mil. Com certeza, porque a ofensa foi maior. Então, por que os pecadores se sentiam mais atraídos a Deus do que os fariseus? Porque os fariseus se achavam justos. Eles achavam que não precisavam de perdão. Enquanto os pecadores identificavam a terrível e grande sujeira que era a vida deles. E por isso, eles se sentiram mais agradecidos e amaram mais o Senhor. E quem ama mais, serve mais.
tá bom? Quem ama mais a Deus serve mais a Deus. Não é quem se esforça mais, não é quem tem mais medo de Deus, não é quem mais sente condenação, é quem mais ama, ok? Uma enfermeira, olha aí, Sara, né, que tá estudando nessa área, enfermagem. Você tem um cara que se acidentou, tá? Que eu já vi isso muito em filme. O cara se acidentou. Geralmente é um cara do exército que se acidentou. Aí o cara vai pra fisioterapia, tá? É fisioterapia. Desculpa aí, Sara, a confusão. Na enfermagem, não. Fisioterapia. Então, o cara vai pra fisioterapia. E aí, ele se apaixona pela fisioterapeuta. E os dois se apaixonam e começam a ter um relacionamento. Você vai perceber, tá? Que a fisioterapeuta, ela vai servir muito mais aquele cara do que as outras, do que qualquer outro fisioterapeuta daquele lugar. Ela vai chegar mais cedo, ela vai sair mais tarde, ela vai dar mais atenção ao cara. Por quê? Porque ela ama ele. Entendeu? Essa é a questão do amor e do serviço. Quem ama mais, serve mais. Ok? Isso se aplica a todos os outros âmbitos. Se você vai... Vamos supor, uma pessoa é faxineira. Ela vai limpar a casa. Se ela ama a sua casa, ela vai limpar a sua casa com muito mais amor do que vai limpar a casa dos outros. Porque ela ama a sua casa, né? Isso se aplica a tantas outras coisas. Então, quem ama mais, serve mais. Quem ama mais é quem entende que foi perdoado. Quem entende que foi perdoado é porque perdoou também. E oração do Pai Nosso e blá blá blá, blá um monte de coisa. Se eu for entrar aqui, a gente vai entrando, né? Em outras coisas, né? Então isso foi a reunião de hoje, galera. Destrava aí o som de vocês pra ouvir a voz de vocês. Vocês gostaram? Aprenderam hoje? Sim.